Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Economanos. Hoje um episódio um pouco diferente, já está na tela aqui. Discurso completo do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU de 2025. A ideia do vídeo hoje é a gente dar uma discutida, uma analisada em relação a esse discurso, algo bem dinâmico, algo bem diferente. Então, você já sabe, né? Você está no Economanos. Então, se já gosta do nosso conteúdo, né? Curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Senhora Presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock, senhor Secretário-Geral, Antônio Guterres, caro chefe de Estado e de governos, representantes dos Estados-membros aqui reunidos. Este deveria ser um momento de celebração. Senhora Presidente da Assembleia Geral, Guterres, caro chefe de Estado e de governos. Já gosto de observar, né, do Lula, que ele ali tá com foda-se, né, vai lá, fala o português dele, do jeito dele, e o pessoal que se vira pra entender o que ele tá falando. Essa é a realidade do Lula. Grande presidente Lula. E ó, a gravatinha dele, ó, Brasil, na tela. Tá um pouquinho careca, né? Tá começando aqui. Mas tá velho o homem, né? Deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Aqui eu acho interessante a gente comentar que quando, acho que aqui é um recado meio nas entrelinhas, né, para o Trump, por exemplo, né, que tem, de certa forma, constantemente indo contra ações da ONU, né, contra indicações da ONU, por exemplo, e dos membros, dos países membros, né? Então acho que o Lula faz mais esse campo para dar aquela cutucada mesmo, né? Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Legal essa parte do discurso, onde o Lula não assistiu o resto, né, mas vamos assistir junto aqui, onde ele começa a trazer um pouco do que vem acontecendo no mundo, essa guinada a espaços autoritários, né, a posições autoritárias, então, e essa tentativa de golpes de Estado, né, como aconteceu no Brasil. A gente sabe quanto tipo de golpe, como aconteceu nos Estados Unidos também, né? Com a tomada do Capitólio, então, claro, em outros países, mas eu acho que já faz um direcionamento a esse tipo de situação. E é um bom posicionamento do presidente Lula, visto que o Brasil passou recentemente, né? Cultua a violência, exalta a ignorância, atua como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário... Aqui um recado claro, né, ao Trump. Então aqui já está algo bem claro mesmo, né? É inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos
conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Legal isso aqui, porque é o seguinte, a gente vê, pega o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, né, que se diz patriota, mas tentando vender e prejudicar o país em detrimento, né, de conseguir um benefício para o seu pai, né, ou para a família, né? Então, esse é o recado que o Lula quer passar aqui, né, que no final dessa história de golpe de Estado, quem mais saiu fortificado, na verdade, é o próprio Lula e o PT, com essa relação, né, de que se tornaram eles os defensores da pátria, né? Então, eu acho que tem muito disso, e o Lula joga isso na cara do mundo com esse início de discurso, né? Um dos 3 minutos de discurso, ele joga meio que essa carta na mesa, né? Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Você também. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos Duas coisas que eu posso comentar aqui, né? A primeira em relação ao tipo de discurso, né? Eu particularmente acho um grande orador, em termos de convencimento, né? Não sou fã, não conheço muitas técnicas de oratória, mas em termos de convencimento, ele sempre passou isso de se posicionar como um líder. E acho que quando ele comenta, né, que a soberania nacional ela não é negociável, acho que aí se posiciona como um líder, talvez até um líder do sul global, né? Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de posicionamento. O Lula vem forte nesse discurso já há algum tempo, né? Temos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO. Eu vou falar agora sobre a questão da saída do mapa da fome, né? Mas essa parte do discurso ela é assim, muito importante, porque ela reforça uma tese, né, um conceito de que um país só passa pela etapa de desenvolvimento, né, só passa por ter todo mundo num âmbito democrático, de ter a dignidade, né, quando se elimina as desigualdades sociais. E esse é um ponto muito importante que o Lula, quem vai analisar outros discursos dele, ele sempre bateu nessa tecla, né? Dessa importância. E acho que é esse tipo de discurso que fez ele chegar onde chegou em termos de ser presidente, né? De conseguir chegar nesse posto. Discursos nessa linha de defesa dos mais pobres, né? E isso é uma característica já de muito tempo do presidente, né? A confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores
é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. Interessante isso, essa parte do discurso, porque o Lula aqui ele se posiciona, na minha visão, como uma voz nesse sul global, né, desse hemisfério sul, de liderança, né? Então, o que ele está querendo dizer? Quando ele fala nos africanos, ele quer colocar o Brasil como um mediador, no sentido dessas demandas, né? E o Brasil como uma referência nesse sentido. E eu acho que isso casa muito com as políticas públicas, né? E a política econômica que o governo trouxe, né? Então, a taxação dos super ricos é um exemplo de uma política pública que foi uma política econômica, né? Que recentemente foi trazida à tona, né? Então, e ele lança isso aos olhos do mundo, né? Então faz muito sentido com aquilo que vem sendo feito, discutido internamente, com aquilo que a figura do Lula representa para o mundo, né? O Lula é, inegavelmente, nos olhos do mundo, um líder, né? E aí, claro, bem ou mal, um bom líder ou mau líder, ele é um líder, né? E isso tem que ficar claro para todo mundo. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional. Esses reforça aquilo que a gente falou antes, né, de o Lula se posicionando com as pautas internas, aquilo que ele deseja para o mundo, né, de ser o líder dessa nova tomada, e é um espaço que o Brasil ele pode ocupar. Na minha visão, acho que ele pode ocupar esse espaço. Super interessante esse posicionamento. Vamos ver o que vai sair daí, né? Projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Essa relação em data center, assim, eu vi muito pouco dessa lei, né, do que saiu, mas o que eu tô pelo que eu estou sabendo, né, o que eu posso criticar, é de ser uma subserviência a serviços externos, né, de países externos não ter algo nacional, né, e aí os data centers vêm aqui, eles ocupam nossas riquezas, nossas pessoas, né, e isso claro, uma ocupação momentânea da obra, depois ela diminui, mas não se tem um ganho de tecnologia, né, então isso aí me preocupa um pouco nessa tomada. Eu acho que aí poderia ter uma mudança, mas a gente pode discutir isso em outro ponto também, né? Mas é importante esse passo também, tanto de regulação, né, das redes sociais, quanto dos data centers. Bom, né? Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz,
sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. O presidente agora ele começa, né, a tratar um pouco sobre as questões de guerra, né, e acho que é um ponto extremamente importante falar disso. Nenhum país do mundo deve estar em guerra. A gente ter guerras ainda nesse século, eu acho que é o maior dos crimes da humanidade, e aí o presidente começa a abordar isso. Acho que bem interessante esse ponto também. É algo que, novamente, ele já fez em outros momentos, ele costuma trazer esses discursos mesmo, né? Então não tem nada de novo sobre o sol, mas é super interessante que se fale disso. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência, e é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. De novo, as pautas já no conflito padrão do presente, né? Na Ucrânia, no conflito na Ucrânia. E não é que são pautas padrão, que não são pautas importantes. Eu considero todas elas extremamente importantes para a gente, como aquilo que a gente já mencionou anteriormente, né? Para conseguir o processo de desenvolvimento, para que aconteça o processo de desenvolvimento, é necessário que a gente, de alguma forma, consiga, né, atenuar essas desigualdades, né? Então a gente vê aí que a questão de Cuba, Haiti e outros citados também são extremamente importantes para a gente conseguir o desenvolvimento global, né? O desenvolvimento global e, novamente, né, como existe uma semelhança por ser do mesmo continente, né, eu acho que aí o Lula ele vem querendo se colocar como líder, né? Então, eu acho que reforço essa tese. Eu acho que ele tenta se colocar como líder desse sul global, dessa América Latina, né? Dessa linha. Tá? Eu tenho essa tese. Todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A iniciativa africana e o grupo de amigos da paz, criado por China e Brasil, pode contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Aqui, super interessante que o presidente começa a se colocar numa linha onde outros líderes globais se colocaram também, né? Macron, por exemplo, de defender aí um reconhecimento do Estado da Palestina. E, claro, ele tem um problema que é algo, de certa forma, voltado ao Partido dos Trabalhadores, voltado à esquerda, que é a defesa da Palestina, sem a condenação do Hamas, né? Que é algo que também deve ser feito. O Lula fez nesse momento, mas fez breve. Eu acho que ele tentou escapar desse tema para conseguir um ataque, entre aspas, né? Porque não é um ataque, ao povo de Israel, né? Ao Benjamin Netanyahu, né? Então, eu acho que existe um pouco disso, né? Dessa necessidade da esquerda brasileira, né? De colocar no debate a questão da Palestina, né? E a crítica a Israel, e muitas vezes não existir, né? um julgamento em relação aos ataques do Hamas. O Lula fez isso de forma breve. Eu acho que talvez poderia até ser um pouco mais aprofundado nisso, mas fez de forma breve.
Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a essa punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Volta aquele debate, né? Então, é um debate que tem que ser levantado, né? A guerra não deve ser, sobre nenhuma hipótese, uma opção, né? E aí o presidente Jair Bolsonaro já está aqui na nossa live comentando, né, que Lula está mentindo, e aí é natural que o presidente vai acreditar que o presidente Lula está mentindo, né? Porque são opositores. E claro, aqui a gente tem que entender que é muito uma questão de discurso, né? Nosso amigo Jair Bolsonaro, que é o discurso do presidente Lula, né? E cada um defende o seu campo, né? E a gente tem que buscar nesse ponto da análise do discurso da Assembleia Geral da ONU, qual é a mensagem que está se buscando passar, né? E o Lula tem tentado passar até aqui uma mensagem de combate às desigualdades, né, de regulação das redes, né, de altos tributos, tributos maiores para os mais ricos, né, e tem outras questões nesse sentido também. Então, super interessante isso aí, legal esse debate, né, eu acho que é fundamental, e é importante trazer essa ideia da Palestina para o debate também, porque a guerra não deve ser o foco, né? Fala, Paulo, tudo bem? O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidentas, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Super interessante essa parte aqui, Paulo. Obrigado pelo follow aí no Twitch. É interessante aqui a gente dar uma analisada no seguinte ponto. A gente está falando de uma questão de mudança climática e, claro, o Lula ele coloca aqui a importância de se defender o clima ao invés de defender bombas e guerras, né? Mas o que a gente tem que entender nesse discurso, qual que é o posicionamento que o presidente busca. Eu acho que existe um espaço para o Brasil nesse âmbito da questão climática, de ser um líder global de transição energética, né, de produção com responsabilidade sustentável, né? Então eu acho que o Lula se posiciona dessa forma e é uma ideia sábia, eu acho que é uma boa escolha, né, de se ter esse tipo de posicionamento, porque de fato o Brasil ele tem essa oportunidade, né? Então é super interessante isso. E no âmbito da COP30 a gente teve vários problemas, né? Superfaturamento de hotéis, né? Muito caro, vários
líderes globais, várias delegações informando que não vão participar. E aí, claro, acho que faltou um pouco de ingerência do governo, né, no sentido para organizar melhor o evento, né, de ser um local, por mais que seja no Nordeste, né, que é importante ter eventos lá também, mas que não estava preparado para um evento desse tamanho, né, talvez algo mais próximo do centro do país fosse importante, né, ou mesmo até em Manaus, acho que faria bastante sentido também. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo que o Lula ele volta a se colocar como um líder desse novo processo da ONU, né, não esse da ONU, mas do debate público e político global, que é o meio ambiente, que é a redução das desigualdades, né? Eu volto nessa tecla que ele quer se colocar nessa posição. Eu não sei em que sentido qual que é o objetivo, mas eu sinto que ele quer se colocar nessa posição e acho que é uma posição importante, independente do líder da nação, do presidente do país, seja Lula, seja Jair Bolsonaro, seja Tarcísio, seja quem for. Eu acho que é um papel extremamente importante que deve ser, que o Brasil deve ter uma posição de destaque. Então, me agrada esse tipo de posicionamento. Fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Senhoras e senhores, este ano o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Essa parte aqui é interessante porque eu já vi num corte que isso aqui foi pro TikTok, né, do presidente do governo federal, né, mas é interessante que aqui a gente já está caminhando para o final de discurso, onde ele já aborda, né, tudo aquilo que ele falou nos outros 15 minutos.
né? Então ele está soltando uma linha de reforço super interessante, lembrando de duas pessoas que são extremamente importantes para a política global, né, e para a fé global, né, e pessoas que foram símbolos, né, daquilo que defendem, né, tanto Mujica, né, com a sua viver é uma aventura, né, e quanto o Papa Francisco com a questão do cristianismo, né, dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, super importante essa lembrança, né? E o Pepe, claro, amigo do presidente Lula, né? Então fica bem fácil fazer essa lembrança. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. E que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU... Aquilo que eu já falei, o posicionamento de ser A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. Bem aficionado Lula, né? Gostei do discurso. Aquilo que a gente foi comentando no decorrer do vídeo, né? Ele tenta, de alguma forma, se colocar como esse líder do Sul Global, super importante, né? E que o Sul Global deve ser ouvido nas tomadas de decisões, né? Que não fique somente nas grandes potências, né? É super importante isso. E, claro, independente do presidente nacional, o presidente do Brasil, que vai estar fazendo os próximos discursos, eu acho que é fundamental que a gente se coloque como líder desse Sul Global. Tá? E quando o Lula faz esse posicionamento, ele está, de certa forma, entrando de acordo com aquilo que se espera de alguém que é nacionalista, né? Que quer desenvolver o seu país, quer desenvolver os países vizinhos. Né? Então, super bacana esse discurso, gostei muito. Né? Acho que faz sentido